Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar a dúvida sempre aqui no canal, trazendo atualizações, informações relevantes e importantes para você, tá? Principalmente você aí que é segurado, que está dependendo de benefício de incapacidade. Quando doenças crônicas e degenerativas garantem essa incapacidade, é um dos tormentos aí, dúvidas, inseguranças que muitos segurados têm. E nós vamos trazer aqui para você atualizações, o que você deve fazer, como proceder, tudo relacionado a esse conteúdo. Por isso é muito importante você estar sempre atualizado. As doenças crônicas e degenerativas são condições que podem comprometer significativamente a saúde e a capacidade de uma pessoa de realizar as suas atividades diárias e, em muitos casos, para o trabalho. Imagina, você sem condições de trabalhar, sem poder ter um benefício do INSS, ou então receber uma negativa, você que pagou o INSS para um momento como esse, e ter os seus direitos negados, você pode até aumentar os sintomas dessas doenças. O reconhecimento dessas condições como causadoras de incapacidade é um tema fundamental no âmbito da Previdência Social, especialmente no que diz respeito a benefícios concedidos pelo INSS, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. A incapacidade decorrente dessas doenças depende de avaliação de diversos fatores. Entre eles, destaca-se a gravidade dos sintomas, a progressão da doença, as limitações funcionais e a possibilidade de tratamento. Olha aí, não é só ter a doença, o INSS avalia tudo isso, tá? A gravidade dos sintomas, a progressão da doença, as limitações funcionais e a possibilidade de tratamento. No caso de doenças crônicas que têm duração prolongada e geralmente exigem tratamento contínuo, é necessário comprovar que os sintomas são suficientemente severos para impedir o desempenho de atividades habituais. É aí que se esbarra um grande problema, muitas vezes, nessas avaliações médicas do INSS. Porque o perito parece que muitas vezes ele não está interessado em saber verdadeiramente a condição de saúde desse segurado, porque não avalia o documento, não avalia o segurado, não faz um exame do segurado, não ouve o que o segurado tem para falar, e aí fica difícil de fazer um diagnóstico. As pessoas acham que eu tenho algo contra o perito. Não, eu tenho algo contra os peritos que não fazem o que deve ser feito. Doenças como diabetes avançada, insuficiência renal crônica, cardiopatias graves, doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, são exemplos de condições que podem gerar incapacidade parcial ou total. Pessoal, eu não sou médico, tá? Não adianta vir aqui nos comentários perguntar se a doença tal dá direito a isso e aquilo. Primeiro que às vezes coloca nome de doença aqui que eu nunca ouvi na vida. Então, não adianta me perguntar, porque eu não tenho como responder. Tá? Quem analisa isso, e deveria analisar de forma com prioridade, é os médicos do INSS. Tá? Nesse caso, os segurados devem demonstrar por meio de exames, laudos, que a sua condição de saúde impede o exercício de atividades laborais de forma temporária ou permanente. Doenças degenerativas, por sua vez, são caracterizadas por deterioração progressiva de funções ou estruturas do organismo, muitas vezes sem possibilidade de cura. Exemplos que incluem aí são esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Em estágios avançados, essas condições frequentemente resultam em incapacidades permanentes, sendo fundamentais para a concessão do benefício previdenciário. E vocês acreditam que tem gente que está nessa fase com doenças assim avançadas e o benefício é negado no INSS? Absurdo isso, mas acontece, pessoal, todos os dias. O papel do INSS é analisar caso a caso, levando em consideração tanto os laudos médicos quanto a perícia realizada por seus profissionais, quando existe perícia, né? Um aspecto importante é que o segurado deve demonstrar a relação direta entre a sua condição de saúde e a incapacidade para o trabalho. Além disso, é necessário que ele tenha qualidade de segurado, quer dizer, estar cumprindo com contribuições para o INSS nesse momento, e a carência, que muitas vezes não é exigida, tá? Porque são doenças reconhecidas por lei devido à sua gravidade. Então, existem exceções em casos, tá? Que há isenção da carência. Entre outras doenças consideradas graves e que dispensam cumprimento de carência, está o câncer, a tuberculose ativa, a hanseníase. Essas situações, o reconhecimento da incapacidade depende da comprovação do impacto funcional causado pela doença, não bastando apenas o diagnóstico. Quer dizer, não basta você ter a doença tem que estar te incapacitando. Isso é que acontece muitas vezes. O segurado que não tem esse conhecimento, ele acha que, eu tenho a doença, só que está levando uma vida normal.
ele consegue trabalhar, ele consegue se locomover, pegar ônibus, pegar metrô, sair, fazer seus afazeres. Isso não quer dizer que o perito do INSS vai conceder o benefício. Tá? Isso não é regra que eu faço, tá, pessoal? Isso é a regra do INSS. Eu tento sempre transmitir e dar esse conhecimento, porque você que está numa situação difícil, não é porque você tem a doença que você tem direito. E de repente você cria uma grande expectativa e chega no INSS e acaba saindo de lá frustrado. A progressão de doenças crônicas e degenerativas também é um critério avaliado nas perícias. Isso é o INSS que está dizendo. Para o INSS, a incapacidade é caracterizada pela impossibilidade de recuperação ou reabilitação, mesmo com tratamentos ou adaptações no ambiente do trabalho. Por isso, segurados em estágios iniciais de doenças degenerativas podem não ser considerados incapazes, olha aí, como eu acabei de falar, mas podem requerer os benefícios em fases mais avançadas. Quer dizer, você que tem essa doença, que está sofrendo, mas ainda não está incapacitado, o INSS está dizendo, você não está pronto para receber o benefício. Espera você estar quase morrendo, que aí a gente concede o benefício para você. Tá? Então, o sofrimentozinho que você tem, a dor, esse problema, se ele for leve, continua e não vem pedir benefício aqui não. É assim que o INSS está dizendo aqui. Outro ponto relevante é a possibilidade de reabilitação profissional. Em alguns casos, segurados com doenças crônicas podem ser direcionados para esse programa de reabilitação, permitindo que se adaptem às novas funções compatíveis com as limitações. Porém, se a reabilitação não for viável, o benefício de aposentadoria, por exemplo, ele pode ser concedido. Nem sempre, né? E não é em todos os casos. Tá? Critérios adotados pelo INSS também consideram idade, nível de escolaridade, experiência profissional do segurado. Por exemplo, uma pessoa mais jovem com formação acadêmica, ela pode ter melhores chances, né, de requalificação para um outro tipo de trabalho, enquanto uma pessoa idosa com baixa escolaridade pode encontrar barreiras nesse processo. Então isso também deve ser levado em consideração. Doenças degenerativas muitas vezes apresentam quadros irreversíveis, e isso reforça a necessidade de uma atenção especial do direito previdenciário. O acompanhamento médico contínuo, com relatórios, laudos detalhados, é indispensável para garantir que o segurado tenha acesso aos benefícios devidos. Doenças psiquiátricas crônicas, como transtorno bipolar grave, esquizofrenia, também podem ser reconhecidas como causas de incapacidade. No entanto, nesses casos, a avaliação requer não apenas a comprovação médica, mas também uma análise do contexto social e laboral do segurado. Por fim, os segurados que enfrentam essas condições, eles devem estar atentos aos direitos e às exigências do INSS. A preparação para a solicitação de um benefício inclui reunir toda a documentação necessária, manter exames atualizados e, quando necessário, buscar até apoio de um advogado ou de um defensor público. Essa conscientização de como funciona o INSS, pessoal, aumenta aí a possibilidade de concessão do benefício. É essencial vocês acompanharem nossos conteúdos aqui. É o que eu falei já em outros vídeos. Hoje em dia não cabe mais, sabe? Ah, eu não sabia. Como você não sabia? Existem centenas de conteúdos na internet. Aqui no canal eu trago tudo mastigado para vocês. Quer dizer, o interesse é seu, você precisa dessas informações. Outro ponto importante nas análises dessas doenças, no âmbito do INSS, é a possibilidade de cumulação com outros benefícios, em casos específicos. Por exemplo, um segurado que recebe aposentadoria por invalidez, ele pode, dependendo da gravidade da condição, ser elegível ao adicional de 25% previsto para quem necessita de uma assistência permanente de uma outra pessoa. É aquele adicional que é só para aposentados por invalidez, de 25%, para ajudar a pagar um cuidador. Esse adicional é uma forma de amparar os segurados em situações severas, especialmente em doenças degenerativas em estágio avançado. Além disso, algumas situações e condições do ambiente de trabalho podem agravar doenças crônicas e degenerativas, configurando a doença ocupacional. Nesse caso, o segurado pode pleitear benefícios relacionados a acidente de trabalho, como o auxílio-acidente, mesmo que a doença não tenha sido inicialmente causada pela atividade laboral. Essa possibilidade reforça a necessidade de uma análise criteriosa para cada caso. Tem que falar isso lá para os peritos. Não adianta falar para o segurado, pessoal, o INSS, considerando as particularidades de cada função e o ambiente de trabalho. Então, o INSS está falando isso para dar conhecimento para os segurados. Mas isso, ele tem que chamar os peritos e falar isso aí, ó.
que ele acabou de falar. É a necessidade de uma avaliação criteriosa para cada caso, que é o que, infelizmente, dificilmente acontece, tá? Em casos de doenças que evoluem rapidamente, como algumas condições degenerativas graves, o INSS ele considera a incapacidade mesmo em período curto de contribuição. Porém, para garantir essa análise justa, é indispensável que você apresente a documentação, né? Laudos detalhados, atualizados. Os segurados devem estar sempre atentos, pessoal, em acompanhamento contínuo dos seus direitos, mas também dos seus deveres, especialmente em casos de benefícios concedidos temporariamente. Doenças crônicas, embora sejam de longa duração, nem sempre garantem benefícios permanentes de imediato. Começa lá, por exemplo, com o auxílio-doença. Não quer dizer que você tenha doença crônica, você vai chegar no INSS, eles vão te aposentar por invalidez. Primeiro que eles vão te mandar para reabilitação profissional. Bom, isso significa que o segurado também deve cumprir exigências de reavaliação periódica para manter o seu benefício, ou até pleitear a conversão para aposentadoria por invalidez, caso a condição se agrave. Então, pessoal, vejam como é importante esse conhecimento. Eu espero que eu possa ter tirado dúvidas, mostrado, esclarecido para vocês aqui como é que funciona. O principal ponto não é a doença que dá direito a você receber o benefício. O INSS age dessa maneira. Ah, mas a minha doença, o nome é terrível. Quer um nome mais terrível que câncer? Mas está cheio de gente com câncer que está trabalhando e não consegue benefício do INSS. Por quê? Porque ainda não causou incapacidade, é o que eu falei. Ah, mas dói. Ah, mas pro perito aquela dorzinha não é nele, não é o suficiente, ainda não está incapaz. Quando você estiver perto de morrer, você vem aqui que a gente concede. É a conclusão que nós podemos chegar. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para todas as notificações. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se o sininho não estiver nessas condições, você pode perder conteúdos relevantes, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga, que está comigo desde o início do canal, você que chegou um pouco depois, você que está chegando hoje, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.